obrigada, professora Sérgio, Vina, Lucas, Felipe, Luciana, pelo convite para estar nessa conversa, desse curso incrível e genial que vocês organizaram esse semestre. A encomenda é que eu fizesse comentários gerais, então, para provocar o debate. Então, eu acho que o que eu vou trazer aqui são 3 ou 4 pontos mais gerais que eu pensei, pensando, é claro que ouvindo vocês eu fiz algumas anotações a mais, mas eu fiz em cima do que eu já conheço, né? O trabalho de vocês também, do que vocês organizaram juntos. E uma primeira coisa, eu acho que eu estou pensando um pouco também no que, que eu só consegui assistir a última sessão de quarta-feira, sobre racismo institucionais e movimento, mas eu sei que antes dessa foi um ponto sobre mulheres, e a questão da ditadura e feminismo, então eu acho que um pouco do que eu trago aqui também é um pouco tentando pensar essas 3 últimas sessões juntas. Uma primeira coisa que eu fiquei pensando a gestão, essa gestão sexual, do erótico, os significados atribuídos a papéis sexuais e ao gênero, historicamente, eles se vinculam ao longo do tempo a processos históricos mais amplos, através dos quais se afirmam ideias sobre família, progresso, desenvolvimento. Eu não falei mais diretamente sobre isso, mas claro que isso também está no trabalho do James, esses ideais sobre nação, progresso, desenvolvimento, etc. E esses significados envolvem não apenas gênero e sexo, mas muitas vezes também raça, e são produzidos na interseção entre essas clivagens. Eu já volto nesse ponto. E outra dimensão é que esses acionamentos são feitos, em geral, através de um viés moralizante, com propósito específico de produzir fronteiras imaginários relacionados a projetos de nação, países, de estados nacionais, e procuram construir e falar daqueles sujeitos que vão compor essa nação, esse país, qual vai ser o povo que a gente quer dentro, e o que a gente vai deixar de fora, nesse sentido, eu estou pensando fronteira. Então, quem vai ficar de fora das fronteiras imaginadas por uma determinada cidadania, num determinado contexto e localização historicamente determinada. Tudo isso eu pensei para falar dessas moralidades, desses acionamentos morais que são particularmente operados em momentos de tensionamento, disputa política, social. Eu estou pensando mais amplamente que isso está na história da invenção da categoria raça, dos racismos científicos, também da produção do dimorfismo sexual, da produção de corpos masculinos e femininos. Isso lá ainda no século XVII e XVIII, mas mais para frente, nos exemplos, não só pensando na ditadura no Brasil e outros exemplos, mas isso faz parte do imaginário de disputas no início do século XX, na África do Sul, do apartheid, mesmo na história dos Estados Unidos, a ideia a sexualização, a sexualidade animalística do homem negro, e então a mulher branca vai ser protegida dessa sexualidade, obviamente quem vai proteger vai ser o homem branco. No Brasil tem reflexões muito particulares da associação desses imaginários que envolvem gênero, sexualidade, raça, corpos negros, corpos mestiços, a mulata, a democracia racial, enfim. Tem várias reflexões que estão acionando o cruzamento entre gênero, raça e sexualidade para pensar projetos mais amplos politicamente, para acionar incidências políticas específicas e particularmente emergentes em contexto de conflito social, onde você tem um determinado conjunto de valores, pessoas e sujeitos perdendo uma certa posição de dominação ou que sentem essa posição de dominação ameaçada, Daí, eu estou pensando mesmo, isso apareceu bem claramente em alguns documentos que o Renan trouxe, da família como esse artefato em torno do qual se discutiam disputas morais e políticas. E aí eu estou pensando hoje, meu ponto é pensar hoje, nessa operação de controle via acionamentos que hoje a gente talvez chamaria de pânicos morais, que vem ganhando outros contornos e atualizadas, kit gay, mamadeira de piroca, ideologia de gênero, essa aproximação entre homossexualidade e pedofilia,
Então a pergunta é por que esses acionamentos morais são tão eficazes, né, em termos de mobilização de capital político, né, o que permite essas reatualizações, né, se a gente pode pensar, por exemplo, a possibilidade, o que torna possível, né, que esses elementos sejam reatualizados, se isso está relacionado com a dificuldade de produzir e fixar, por exemplo, memórias, né, essas memórias de repressão e autoritarismo, né, se a gente tem a ver com uma política deliberada de produzir apagamentos e silenciamentos, está pensando por aí, no plano mais geral. Ainda nessa linha, eu trabalhei na minha tese, a pergunta da minha tese era o que tornava possível a assunção de algo que a gente convencionou chamar população LGBT, ou sujeitos LGBT, era, né, naquele momento. Eu trabalhei fundamentalmente com a primeira década dos anos 2000, né, já saudosa e mítica, primeira década dos anos 2000, um pouquinho mais, né, ali entre 2000 e 2013, eu defendi em 2014. Então, ali, para mim, era esse novo lugar, né, esse novo posicionamento que aparecia ali, em termos de como a discussão vinha sendo colocada, foi possível colocar a discussão no espaço público, em termos de garantias de direitos, né, calcada numa linguagem dos direitos humanos, etc. Nesse momento que a gente tem essa virada em que a discussão sobre sexualidade, homossexualidade especificamente, identidade de gênero, isso que a gente convencionou chamar também de identidade de gênero aparece nessa primeira década, mas tem o deslocamento do campo da saúde e do campo mais amplo dos direitos humanos, né? E quando eu estava olhando para esse espaço, foi fundamental para mim pensar as conexões entre produção acadêmica, né, produção de conhecimento científico, ativismos políticos e as iniciativas das políticas de governo de Estado. Né? Era alguma coisa que estava acontecendo na interseção entre essas três esferas, num momento também de contexto de muita permeabilidade entre, né, com as esferas do Estado, né, as políticas públicas e tal. Então, e essa relação entre ciência e política, a produção acadêmica e ativismo, é uma marca da forma como movimentos relacionados a gênero e sexualidade se constituíram, né? Particularmente movimentos feministas, mulheres, homossexual, LGBT. Então, o que eu estou tentando destacar é a importância da produção de conhecimento da pesquisa, não somente na produção de uma agenda política, conjunta e coletiva, mas também no desenho de necessidades, características de determinados sujeitos, né? De sujeitos específicos e, enfim, ou coletividades. E essa produção do sujeito LGBTQI+, ao longo dos últimos 40 anos, esse mito de origem foi 78 no Brasil, né? E com essa inflexão particular no Brasil dos últimos 15 anos, mais ou menos, estabeleceu um vocabulário próprio para falar desses sujeitos, né? No interior dessa linguagem dos direitos humanos. Isso, e quando comecei a pesquisar especificamente esse campo mais recente, 2003 ou 2004, as pessoas não sabiam o que era homofobia, eu tinha que explicar, né? Não era normal a gente ouvir, falando não os indivíduos, né? Nem que não ninguém trabalhando com o tema, que tem circulação pessoal, profissional, ativista, mas, né? Agora todo mundo sabe o que é homofobia, mais ou menos, né? Ouvir população LGBT era uma coisa estranha, a ideia de população, esse tipo cotidiano era estranha, né? E hoje já naturalizou essa linguagem. Tanto que essa linguagem está em disputa agora, né? E ganha centralidade nas disputas políticas atuais, em torno daquilo que, atualizando uma linguagem da ditadura, né? Quais são os inimigos internos hoje, né? Os gays, as feministas, os comunistas. Então a pergunta finalmente é como a gente pode pensar hoje, né? Pensando no contexto atual do Brasil, essas fake news, as mentiras e os acionamentos morais dessas fake news, nesse contexto de mudança no perfil da universidade, né, maior inserção no ensino superior de grupos e pessoas que não tinham acesso, né, que estão na universidade muito mais diversa, como pensar a universidade e a ciência sendo produzidos junto com gays e feministas, como esse inimigo interno, né, atual, e como pensar de fato a produção dessas conexões entre conhecimento, ciência e política hoje, e também ontem, né, no período mais específico da ditadura. Relacionado a isso e pensando
mesmo na trajetória, experiência pessoal de vocês e na experiência de pesquisa na comissão e mais geral, quais são as alianças possíveis, né? E como se forjar essas alianças, tanto nos anos da ditadura e atuais, pensando mesmo também esse momento renovado que a gente tem, da articulação entre gênero, raça e sexualidade, talvez uma rearticulação, né? Como a gente apresentou lá nos anos 70, isso era interseccional, ainda que não tivesse esse nome, né? De repente é como se as coisas tivessem se separado, e mais recentemente, e gente, por que a gente separou, né? Vamos voltar a juntar, mas como exatamente a gente consegue pensar isso? Estou pensando também em termos de quais pautas são possíveis à aglutinação atual, sabe? E assim, são pautas mais amplas, tipo reforma da Previdência, ou discriminação de um modo geral, violência policial, pensar em outras sessões de curso aqui também, né? Que teve sessão especificamente sobre as favelas e tal. E por último, aí é uma coisa mais pontual, que eu pensando no livro de vocês sobre ditadura e homossexualidade, tem um ponto nesse livro, no texto do Renan especificamente, mas acho que isso está em outros artigos, você passa um pouco pelas críticas da justiça de transição, que eu acho que seria interessante se vocês pudessem falar um pouco mais, né, que uma das dimensões, se eu entendi bem, uma das dimensões das críticas que incidem sobre a justiça de transição diz sobre as questões que escapam de um determinado escopo mais ou menos preconcebido, né, do que seria denunciável ou considerado violação ou violência nesse contexto. Então, como você tem essa expectativa, né, o que seria uma denúncia de violação, você tem um conjunto de questões que permanecem à margem dessas produções, justamente para não se enquadrar, né, num determinado modelo. E eu também fiquei pensando nisso, se a gente também não pode relacionar isso com uma certa dificuldade de estabelecer um debate mais permanente sobre memória, sobre a importância de arquivos de memória. E também estou pensando aí numa coisa mais ampla, que tem a ver com os meus interesses de pesquisa também, que é o autoritarismo, a repressão, a moralização, né? Não são coisas que acontecem enquanto formalmente a gente está sob determinado regime e, de repente, quando esse regime é formalmente suspenso, essas coisas desaparecem, né? Esses imaginários, essas atuações se entranham no tecido social, se entranham, né, no modo que a gente concebe o mundo, no modo que a gente se relaciona. Né? O que me fez pensar nisso especificamente foi, claro, o contexto da ditadura, mas também os debates sobre o período da escravização no Brasil, debates em torno da falsa abolição, né? Como se a escravidão foi um negócio que aconteceu há mais de 100 anos atrás, tem que ser violado reclamando, né? Como se fosse fácil eliminar as coisas assim. Bom, essas são as questões mais gerais. Uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, que eu fiquei quando eu li o livro, só rapidamente, a última coisa. Por que tem tanta coisa sobre Itamaraty? Ou é a impressão minha? Né? Esse silêncio específico. Isso é isso, muito obrigada.